O Coletivo Coletores é formado por mim e pelo Tony William. Nós começamos a trabalhar juntos em 2008, pensando já nesse momento, em 2008, pensando muito em arte, nas relações com tecnologia. A gente também tinha uma vivência muito da rua, da pichação, do grafite, da intervenção urbana. Então isso foi meio norte para a gente, como pensar esses espaços, como pensar esse espaço urbano e como inserir essa ideia da tecnologia. A princípio, a gente tinha muito uma ideia de trabalhar em espaços não convencionais, então a gente já fazia isso com o grafite, já fazia isso com outras linguagens, e a gente também levou essa ideia. Então, por exemplo, por que não fazer um mapping em espaços da periferia, na favela, uma comunidade mais afastada do centro de São Paulo, onde o mapping, obviamente, era mais popular, né? Onde a gente não só fazia o mapping, mas também pensava a cidade, pensava o espaço urbano, né? Fazia, de certa forma, um recorte ali de algumas ideias. Quando a gente começou, a projeção ela tinha um caminho só, que era uma projeção de guerrilha. Então, o que é essa projeção de guerrilha? É uma projeção, primeiramente, que ela é feita sem autorização. O estudo, ele era muito mais um estudo de visibilidade, ou seja, como que naquele espaço vai ser visível, pontos de energia, porque no início a gente não tinha projetor, mas a gente ia um dia, 2 dias antes, via se tinha algum boteco, algum lugar perto, ou algum ponto de energia da praça. Obviamente, a gente começa de uma forma muito precária, mas a gente criou uma linguagem muito própria, que a gente chamava de picho digital, porque era algo que trabalhava com tipografia, trabalhava com texto, com a palavra, e isso ia para a cidade de uma forma quase como uma hiperpichação, porque ela era muito mais efêmera do que a pichação tradicional. Ela acontecia ali como uma performance e depois da projeção ela desaparecia. A gente começou com um projetor de 1800 lumens. Para quem não conhece, é o equivalente a esses projetores de palestras, de sala de aula, data show. E aí a gente começou a trabalhar dessa forma, entender a relação. Por a gente começar na periferia, a gente tinha uma vantagem, porque na periferia os problemas públicos de infraestrutura, de baixa luminosidade, de baixa iluminação, favoreciam a projeção. Então a gente utilizava projetores de baixa luminosidade, porque a gente não tinha dinheiro para investir, e a gente conseguia fazer ações de escala média ou de escala pequena. Então a gente aprendeu a ressignificar a linguagem da projeção seguindo a estrutura que a gente tinha. E aí, com o passar do tempo, a gente conseguiu fazer um esquema com bateria de carro, então a gente fez bastante projeção assim, mas depois do tempo a gente conseguiu até comprar um gerador e isso facilitou a gente se movimentar. Já num segundo momento, o Coletores ele passa a pensar o mapping de uma forma um pouco mais tradicional, que é de você ressignificar uma fachada como um todo, não de você pensar um ponto de atenção no espaço público, mas de você pensar uma ressignificação de uma fachada que ocupa esse espaço público. Tem uma certa diferença ali conceitual. E aí, ali sim, a gente parte de um projeto, de repente montar uma maquete e pensar numa temática. Em 2014 a gente começou uma pesquisa chamada Alvos e a gente fez um trabalho de projeção em Vila Flávia, que é uma comunidade do bairro de São Mateus e é uma das comunidades mais violentas do estado de São Paulo. A gente começou a pensar como que a gente ressignifica essa noção de violência, porque quando você está num espaço de violência, você se torna alvo de muitas coisas, né? E aí a gente falou, pô, como assim se tornar um alvo? A gente pode se tornar alvo da justiça, alvo da lei, vítimas da própria criminalidade.
ou do consumo. E aí a gente fez um trabalho com moradores, que a gente filmou eles num estúdio que a gente montou na comunidade, e a gente fez uma sobreposição de projeção com alvos na face dessas pessoas. E depois essas faces com alvos, elas foram projetadas na comunidade. Foi bem interessante porque as pessoas, você cria como um grande espelho, mas não só um espelho que reflete o rosto da pessoa, a imagem da pessoa, mas que reflete muitas vezes as intenções do contexto que aquelas pessoas estão inseridas e fazendo com que aquelas pessoas pensassem um pouco sobre a sua realidade. Tem várias formas da gente interagir com a cidade, né? A gente entende que esse também é um trabalho de resistência, né? No sentido de resistência cultural mesmo, né? De você quebrar algumas barreiras, né? Buscar o sensível, tentar de alguma forma tocar lugares ali, né? Do subjetivo que, de certa forma, a cidade vai um pouco anestesiando, né? E fazer um pouco parte desse cotidiano, mas quebrando essa linha do cotidiano. Pode ser que a pessoa ela não concorde ou não compreenda de imediato o que está sendo projetado ali, a mensagem. Mas esse simples ato que rompe com a lógica de movimento do espaço urbano, isso já cria um respiro. E aquela pessoa, a gente sabe que quando ela sai dali, ela fala, ela pode sair falando, encontrei uns caras muito doidos na rua, os caras com os equipamentos, projetando. Ou muitas vezes o cara fala, vi um trabalho de arte na cidade, conversei com um artista. Porque a ideia de você estar no espaço público, quando a gente pensa qual é o lugar do artista, é muito isso. A pessoa vai no museu, ela não tem a referência do artista. Ou pensa no ateliê do artista como um espaço religioso, um espaço sagrado. E a gente desmistifica isso, ressignifica isso. E o artista está ali exposto, de peito aberto, podendo ser assaltado, podendo ser agredido, podendo tomar uma chuva e perder o equipamento. Então é muito dessa forma que a gente pensa.